Foi proposto que nós, alunos do sétimo período, elaborássemos uma resenha crítica com base em dois materiais. O primeiro é o filme No Limite da Traição e o segundo material como base é o artigo científico que o professor forneceu para nós no portal da faculdade. Esse artigo científico tem o tema Nulidades no Processo Penal Brasileiro. Em suma, esse artigo ele explica e conceitua alguns princípios e espécies de nulidades, nos dando assim um norte para conseguirmos analisar e correlacionar o filme com o artigo e também com as aulas dadas pelo professor. De maneira bem breve, o filme ele conta a história de Grace, uma mulher que é recém-divorciada e que conhece um cara por meio da sua amiga, sua melhor amiga, Sarah. E de maneira bem repentina, ela se relaciona com esse cara, ela se casa com esse cara. Não conhece muito sobre a história dele, mas o pouco que ela conhece, ela se deixa se envolver e de maneira bem precoce os dois já se casam. No casamento, ela descobre que ele está usando o nome dela para praticar alguns crimes, como por exemplo pegar empréstimo no nome dela, que por mais que ele seja casado, ele não tem o direito de usar o nome dela dessa forma, né? E entre outros crimes. E aí ela resolve tentar conversar com ele. No dia que ela vai conversar com ele, ela se depara com ele na cama com uma outra mulher, que por sinal é mais nova que ela e tudo mais, e ela espera ele para mesmo assim tentar conversar com ele e tentar entender por que ele tá fazendo isso, porque ela perde o emprego por conta desses atos dele, ela perde toda a vida estruturada que ela tinha economicamente por conta desses atos que ele está tendo. E aí, diante de várias coisas que ele diz pra ela, deixa ela irritada, ela pega um bastão de beisebol, um taque de beisebol, e defere sobre ele vários golpes. Após ela deferir esses golpes, ele desmaia e ela acredita que ele tenha morrido, porque ele perdeu muito sangue, né? Mas ela leva ele até o porão e deixa ele lá. Logo após, ela liga para sua melhor amiga, Sarah, e conta o que aconteceu. E conta que ela acredita ter matado o seu marido, né? Mas, enfim, a polícia chega, faz tudo o que precisa ser feito para o inquérito. Aí, já na fase do processo, na Defensoria Pública é designado uma defensora especialista em realizar acordos para cuidar do processo de Grace, para cuidar desse caso de homicídio. Mas ela nunca tinha pegado um caso de homicídio como esse, ela não tinha experiência, ela não tinha especialidade. Ela tinha especialidade em fazer acordos. E por isso ela foi escolhida, porque o Ministério Público, o real intuito dele nesse processo era fazer um acordo. Mas não era um acordo que fosse benéfico para o réu, um acordo válido. Era um acordo extremamente prejudicial, tanto que o promotor do Ministério Público, em todos os momentos, ele se mostrou irredutível. Até porque o grande intuito dele era que esse processo acabasse logo, né? E assim desse fim e mais celeridade ao processo, porque promotoria e Ministério Público tinham tantos processos para se preocupar que esse era só mais um, não é mesmo? E aí, após o promotor de justiça não aceitar a proposta da defensora, Jasmine, ela decide levar o caso de Grace a julgamento e mesmo não tendo especialidade, prática nisso, ela decide defender a Jasmine, porque ela nota que tem muitas coisas que precisam ser elucidadas, como provas, e ela nota que realmente a Grace, ela não tem uma conduta de alguém que pratica um crime de homicídio. Não tem uma conduta duvidosa, levando a acreditar que ela realmente tenha feito esse tipo de ato, essa prática criminosa, a sangue frio. Diante disso, a defensora levando a julgamento. Na audiência de julgamento, né, a Jasmine, defensora, informa sobre uma irregularidade que aconteceu no processo. Irregularidade não, desculpa, uma nulidade, que no caso foi na perícia. Porque ao analisar a perícia, a defensora notou que o sangue, a forma como o sangue se espalhava no porão, que era onde supostamente o corpo do falecido deveria estar, ele era distribuído de uma forma diferente da qual é o sangue distribuído quando a pessoa morre e o sangue é derramado, né? E aí ela descobriu que havia algo errado, mencionou isso na audiência, perguntou ao perito, perguntou, né,
indagou a ele sobre essa irregularidade, sobre essa nulidade, e o perito nada disse, se absteve, não soube responder a essa indagação da defesa. E o juiz ignorou esse fato. A partir disso, é importante a gente lembrar sobre os conceitos de nulidade trazidos tanto no artigo como os que o professor falou em sala de aula. A nulidade, ela decorre de um vício processual, ou seja, não é observado as exigências previstas em lei como atos processuais essenciais a serem realizados para a elucidação dos fatos e uma conclusão justa do processo, ou seja, em algum momento do processo vai ser deixado de observar alguma coisa que era essencial para se comprovar se aquela pessoa ela era acusada ou não e não é observado. Isso se torna então uma nulidade, porque os atos processuais em si, eles produzem efeitos jurídicos e para isso eles têm que seguir alguns requisitos. Um deles é ser típico, ou seja, é estar expresso em lei, ter a sua tipicidade na lei, que no nosso caso, como a gente fala de processo penal, é o Código de Processo Penal brasileiro. Então, diante disso, a gente conclui que para ter uma nulidade é preciso que o ato seja atípico, ou seja, o ato não esteja previsto em lei como um ato correto e essencial, ou seja, para que tenha uma nulidade, o ato ele tem que violar algo, ele tem que ser além do que está previsto em lei. Já no artigo fornecido pelo professor, temos duas nulidades, a nulidade absoluta e a nulidade relativa. A nulidade relativa é quando esse ato é algo menos grave para o processo, como, por exemplo, por meio desse ato eu consigo anular algumas coisas, mas eu não preciso anular o processo todo. Essa nulidade relativa, ela vem de um interesse privado, ela não viola interesses de ordem pública, mas sim interesse das partes, e por isso ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. O juiz ele tem que ser provocado pelas partes interessadas, pelas partes que sofreram prejuízo, ou pela parte, que sofreu prejuízo por conta daquele ato violado. Já a nulidade absoluta, ela é um defeito mais grave no processo, ela é definitivamente um defeito que desrespeita tanto os princípios constitucionais quanto o devido processo legal, que é um princípio do processo penal. E além disso, essa nulidade, ela viola interesses públicos. Nesse caso, ela pode ser declarada de ofício pelo juiz, visto que ela viola interesses de ordem pública. O artigo 563 do Código de Processo Penal, ele prevê expressamente que o ato, para ele ser anulado, ele precisa ter um prejuízo para uma das partes ou até mesmo para ambos, violando assim princípios princípios constitucionais do devido processo legal, como por exemplo contraditório e ampla defesa. E além disso, o ato ele precisa ser atípico, assim como na nulidade relativa. Porém, na nulidade absoluta, aqui é violado interesses de ordem pública e princípios constitucionais. No caso da Grace, que é o caso do filme, ali o prejuízo seria a falta de um devido processo legal, visto que vários fatos e provas não foram observados e analisados da maneira correta para se elucidar os fatos e ter um julgamento justo. E além disso, ela teve a sua liberdade sendo cerceada mesmo ela sendo inocente. Então, no caso do filme, é uma nulidade absoluta porque versa sobre uma violação ao interesse de ordem pública. E quando a nulidade ela é absoluta, ela pode ser reconhecida pelo juiz de ofício e a qualquer tempo, inclusive após a sentença condenatória transitada e julgado. No caso de Grace, ela não foi reconhecida como inocente logo de início. Ela recebeu a sentença condenatória, transitou em julgado, ela foi para o presídio. Porém, a defensora de Grace, a Jasmine, decidiu ir até a casa de Sarah, porque ela percebeu que tinha alguma coisa sendo mal explicado, e logo após ela ter saído da prisão, porque a defensora também desrespeitou, o juiz ali, os momentos dos atos processuais, porque ela ficou nervosa, porque ela não teve a oportunidade de defender a sua cliente da maneira correta, E aí ela decidiu
Depois que ela saiu, ela viu um noticiário onde tinha a foto de Sarah e ela decidiu ir até a casa de Sarah. Chegando lá, ela se deparou com uma senhora. Essa senhora estava totalmente desvirtuada, deslocalizada. E aí até que ela descobriu, diante de tudo isso, em suma, a defensora descobriu que o possível morto estava vivo e, além disso, ele era um procurado pela justiça de vários estados porque ele praticava crimes e golpes semelhantes ao que ele praticou com Grace. Ou seja, ele era uma pessoa que estava usando o nome de outras pessoas, inclusive de mulheres que ele já tinha aplicado esse golpe, para aplicar em novas pessoas. E ele praticava esse crime sempre com a mesma identidade, né? Uma mulher idosa já, ou de mais idade, mais velha e já divorciada, que tinha um dinheiro, que tinha uma estabilidade econômica e que ele via que ele podia levar vantagem nisso, né? É importante a gente lembrar que uma das coisas que foi violadas, né, no processo de Grace foi o artigo 158 do CPP, porque ele fala que o exame de corpo de delito, ele é essencial para a comprovação desse tipo de crime, que no caso é o homicídio. O exame de corpo de delito, ele é essencial. E mesmo que o acusado confesse que o crime foi ele quem cometeu, confesse que ele que praticou esse crime, o exame de corpo de delito não se exime. O perito tem que fazer o exame de corpo de delito, independente disso, independente da confissão do acusado ou não. O único momento em que o exame de corpo de delito, ele pode ser, pode haver uma exceção, é no caso em que a pessoa praticou o crime de homicídio, não se achou o corpo, porque a forma como ele praticou, ele, sei lá, cortou em pedacinhos, enfim, sumiu com as partes do corpo. Mas existe uma pessoa que presenciou o crime. E aí sim, é possível se fazer a exceção, né? Abre-se essa exceção de não ter o exame de corpo de delito, mas com a prova testemunhal. No caso de Grace, ela confessou sim o crime, né? Ela ficou assustada, ela realmente acreditava que o marido dela tinha morrido, mas mesmo assim teria que ter o exame de corpo de delito. Se a gente usasse o argumento de que Sarah fosse a prova testemunhal, ainda assim seria uma nulidade no processo, que foi o que eles usaram, o promotor de justiça usou. Mas é uma nulidade porque Sarah em nenhum momento presenciou Grace matando o marido. Em nenhum momento ela presenciou Grace matando, arrastando o corpo, dando fim no corpo. Não, a Sarah simplesmente ficou sabendo do fato porque Grace ligou para ela. Mas isso não indica que ela presenciou, que ela viu o crime acontecendo de fato. E tanto a nulidade na prova pericial, que foi no caso do sangue, quanto essa nulidade de prova testemunhal e que não houve exame de corpo de delito, foram argumentadas pela defesa de Grace e todas essas duas nulidades foram ignoradas. Porém, de acordo com tudo que a gente falou, que foi se descoberto que ele no final era um criminoso foragido, diante de todos esses argumentos, foi declarado que Grace era inocente, foi reconhecido pelo juiz e ele, por meio de uma declaração de retratação do Estado, anulou a sentença condenatória de Grace, reconhecendo assim a nulidade absoluta do processo em que violou os princípios constitucionais e o devido processo legal de Grace, onde ela não teve a oportunidade de comprovar sua verdadeira inocência.